Bem-vindo ao canal Artinó. Eu me chamo Lucas e neste vídeo eu vou ensinar a fazer uma pulseira de zigue-zague duplo. Materiais necessários: linha encerada da cor de sua preferência, tesoura, fita métrica ou régua, isqueiro, um pedaço de tábua e um prendedor de papel. Esta tábua e este prendedor de papel podem ser substituídos por uma prancheta. Corte 4 linhas de 50 cm e 6 linhas de 75 cm. Pegue as 4 linhas de 50 cm e meça um espaço de 12 cm. Estas linhas serão a base do zigue-zague. E prenda as linhas na tábua com um prendedor, deixando as linhas da base na esquerda e com um espaço de 12 cm. As demais linhas não precisam deste espaço. Com as linhas presas na tábua, deixe a primeira e a segunda linha da base à parte. Pegue a primeira linha que está depois das linhas da base, passe por baixo das linhas da base e dê um nó levando-a para a esquerda, deixando as linhas da base esticadas no sentido diagonal para a direita. Retorne as linhas da base para a esquerda, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita este processo nas outras 5 linhas. Lembre de deixar as linhas da base esticadas no sentido diagonal para a direita sempre que for apertar os nós. Após ter feito os nós da última linha, deixe a terceira e a quarta linha da base à parte. Repita este processo com a primeira e a segunda linha da base. Pegue a primeira linha que está depois das linhas da base, passe por baixo das linhas da base e dê um nó levando-a para a esquerda, deixando as linhas da base esticadas no sentido diagonal para a direita. Retorne as linhas da base para a esquerda, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita este processo nas outras 5 linhas. Lembre de deixar as linhas da base esticadas no sentido diagonal para a direita sempre que for apertar os nós.
Após ter feito os nós da última linha, repita este processo para o lado esquerdo. Deixe a terceira e a quarta linha da base à parte. Pegue a primeira linha que está antes das linhas da base, passe por baixo das linhas da base e dê um nó levando-a para a direita, deixando as linhas da base esticadas no sentido diagonal para a esquerda. Retorne as linhas da base para a direita, passando por cima da linha que deu nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita este processo nas outras 5 linhas, lembrando de deixar as linhas da base esticadas no sentido diagonal para a esquerda sempre que for apertar os nós. Após ter feito os nós da última linha, deixe a primeira e a segunda linha da base à parte. Repita este processo com a terceira e a quarta linha da base. Pegue a primeira linha que está antes das linhas da base, passe por baixo das linhas da base e dê um nó levando-a para a direita, deixando as linhas da base esticadas no sentido diagonal para a esquerda. Retorne as linhas da base para a direita, passando por cima da linha que deu nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita este processo nas outras 5 linhas, lembrando de deixar as linhas da base esticadas no sentido diagonal para a esquerda sempre que for apertar os nós.
Repita esse processo até alcançar o tamanho de 15 a 16 centímetros. Para fazer as amarras, faça uma trança com as 4 linhas da base. E dê um nó nas pontas. Repita este processo na outra extremidade. Corte os excessos de linha e queime-os para fazer o acabamento. Com isto, a pulseira está pronta. E esta foi a pulseira de zigue-zague duplo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.